Setembro Verde. Setembro é o mês para fazer campanha contra o câncer coloretal. O câncer de intestino abrange os tumores que iniciam no colo, que é o começo do intestino grosso, até o finalzinho dele, que é o reto. E esses tumores são conhecidos como os tumores coloretais. Na grande maioria das vezes, os tumores coloretais, quando diagnosticados no início, no comecinho, eles são altamente curáveis e tratáveis. E a grande maioria das vezes, eles iniciam com uma lesão benigna no intestino, que são os pólipos, e que podem crescer na parede interna do intestino e podem ser diagnosticados pela colonoscopia. Para vocês terem uma ideia da prevalência do tumor coloretal, eu tenho os dados aqui do INCA de 2020. Veja só, a estimativa de novos casos é de 40.990 pessoas que terão câncer coloretal, sendo 20.520 homens e 20.470 mulheres. E desses casos, os números de morte também são alarmantes pelo câncer coloretal. O número de mortes pelo INCA, veja só, 19.603 pessoas. Mas o que aumenta o risco de desenvolver o câncer de cólon e de reto? Bom, nós sabemos que 3 fatores são os mais comuns, tá? Principalmente idade acima de 50 anos, apesar de a gente estar vendo no meio médico aí um aumento dos tumores em pacientes com menos de 50 anos, então alguns estudos já falam acima de 45 anos. Excesso de peso corporal, ou seja, obesidade, e o hábito alimentar, alimentação muito pobre em fibras. Além disso, nós sabemos também que a alimentação com muita carne vermelha, processados do tipo mortadela, presunto, salame, bacon, peito de peru, esses alimentos também fazem parte dos fatores de risco para desenvolvimento do câncer coloretal. O que a gente também tem que levar em consideração é a história familiar de câncer. Tem alguém na família que teve câncer coloretal? Ou então câncer de mama, de ovário, de útero? Isso também é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal. Além disso, tabagismo, fumar e beber álcool em excesso também são fatores de risco para o tumor coloretal. Doenças inflamatórias do intestino, como a retocolite e a doença de Crohn, também são fatores muito importantes para o desenvolvimento do câncer coloretal. Assim como a polipose adenomatosa familiar, que é uma doença genética, e pacientes que têm a história de câncer coloretal sem polipose. Então, todos esses doentes precisam fazer um acompanhamento mais de perto com um especialista da área. Além disso, radiação ionizante, como raio-x, pode aumentar também a chance de câncer coloretal. Então, profissionais do ramo da radiologia e da medicina devem estar sempre atentos com essa parte do intestino. Agora, o que todo mundo quer saber, Como prevenir o câncer coloretal? Não só para prevenir o câncer coloretal, mas também como outras doenças, A alimentação saudável. A alimentação rica em produtos naturais e bastante fibra, Frutas, vegetais, legumes, saladas. Tudo isso ajuda na prevenção da obesidade e também na prevenção do câncer coloretal. Diminuir a alimentação processada, farinha branca e industrializados. Manter o peso e fazer exercício físico fazem parte da campanha de prevenção do câncer coloretal. Além de, claro, gente, não fumar e não beber. Também ajudam na prevenção do câncer coloretal. Os sintomas e os sinais mais comuns de quem tem câncer de intestino são sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, ou para diarreia, ou para constipação, ou às vezes alternando entre as duas, dor ou desconforto abdominal, fraqueza, anemia, perda de peso assim sem causa aparente, sem fazer dieta ou sem fazer exercício, alteração na forma, no formato das fezes, às vezes elas saem mais afinadas, isso também é um sinal de alerta, e massa abdominal, sentir algum abaulamento, alguma alteração no abdômen, também pode ser um sinal de câncer coloretal.
Claro que eles não são sinais somente de câncer, né? Podem ser sinais de outras doenças, por exemplo, hemorroidas, né? Que podem dar sangramentos, ou então diarreia, de doença inflamatória, né? Que dá alteração do hábito intestinal. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo especialista antes de pensar que é câncer, tá? Esses são alguns sinais e sintomas, mas que não são específicos para câncer. Só para a gente acender a luzinha do alerta, tá bom? O mais importante que eu preciso falar com vocês é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente descobre, maior chance de cura a pessoa tem, tá? Então, para isso, qualquer sinal desses que eu falei, ou então ter idade acima de 45 anos, já é indicativo para fazer exames para identificar uma possível lesão pré-cancerígena. O exame é a colonoscopia, tá? Podem ser feitos também a retossigmoidoscopia e podem ser feitos também os exames de sangue e os exames de sangue oculto nas fezes. Mas o diagnóstico certeiro é o da biópsia, que é feita pela colonoscopia. A cirurgia é o tratamento inicial para o câncer coloretal, retirando a parte intestinal afetada e os gânglios responsáveis pela drenagem linfática desse tumor. Outras etapas do tratamento incluem a radioterapia e a quimioterapia. Claro que o tratamento depende principalmente do tamanho, do acometimento do tumor e se ele tem acometimento dos gânglios linfáticos e acometimento de outros órgãos. Quando o tumor já se espalhou para os gânglios e para outros órgãos, a chance de cura fica muito reduzida. E depois que termina o tratamento, é muito importante fazer o acompanhamento médico para ver se não existe chance de recidiva desse tumor. Você tem alguma dúvida sobre câncer coloretal? Aproveita que a gente está em setembro, o mês de campanha do câncer coloretal, e pergunta, gente, deixa aqui embaixo nos comentários, ou então usa minha rede social, que eu uso mais, que é o Instagram, e pergunta lá que eu respondo tudo para vocês, ou pelos stories, ou então pelo direct. Não fica com dúvida, gente, esse assunto é mais importante do que todo mundo imagina, tá bom? E então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!